Muito boa noite a todos, bem-vindos à nossa jornada de oração, 189ª. Centésima octagésima nona. Acho que era a nona, porque eu ontem disse que era a centésima octagésima 87, mas não era nada, era a 88 e ninguém me corrigiu, e hoje é a nona. Vejam lá se eu estou certo, que eu tenho que fazer aqui ainda uma ligação, mas começa já a conversar uns com os outros, que eu venho já, só vou pôr aqui a garrafa para vocês não verem que eu tenho que fazer aqui uma ligação no instante. Mas eu estou aqui. Então, é a 168ª ou nona? 168ª é 100 e qual? Olha, o telefone estava desligado e nem tem coisa, não. Eu acho. Olá, Teresa. Nélia Ferreira. José Almeida. Ana Paula. Milena. Então, qual era? Olá, Ricardo. Um grande abraço, Ricardo. Então, nem a prometeres. Então, ficou a 180ª. É 188 ou 189? É 189, não é? É. Vocês não foram ver? Ai, credo. Olha, podemos já começar a dizer que esta gente ainda não vi nenhum número. Então, meninos, meninos, ei, ainda não vi nada. É a nona, eu tinha razão. Octagésima, mas ninguém ontem chamou a atenção. 189ª jornada de oração. E ontem era a 8ª, eu disse 7ª, e ninguém corrigiu. Eu depois é que fui corrigir. Não encontro aqui uma coisa que precisava de encontrar. Para que é muitos burros tocam ao mesmo tempo, algum há de deixar atrás e é bem certo. Vá. Meninos, como vão? Vês que agora já foram ver, agora é que já sabem que é a nona. Meninos, como vamos? Olha que eu não consegui achar disto. Helena Reis, Fátima, Lilia Vitória, como vai? Estou mais calmos hoje. Olha, vou ver aqui se está por aqui, se der, deu. Dá. Prontos. Eu tenho sempre que ligar para uma pessoa. Vamos ver lá. Agora só houver barulhos, ou isso assim, vocês fingem que não ouvem nada, ouviram? Sim. Então, já tiraste. Já está, não mexe mais. Então, estava aqui a ver
Então, mais uma vez, boa noite a todos. Estava a dizer a vocês que eu, na última, no domingo, eu enganei-me na coisa. Nenhum de vocês me corrigiu. Então agora, um de vocês tem que ficar atento para quando eu me enganar, me corrigirem logo quando eu estou a dizer. Então hoje temos na 189ª jornada de oração. Não é? Porque no domingo era a 188ª e eu disse 7º. Portanto, me enganei. Hoje é a 9ª jornada de oração. Então, muito boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem. E há uma coisa engraçada que aconteceu ainda agora, que eu ainda não estou a par de tudo, mas que nos faz refletir. Como as pessoas no mundo andam tão preocupadas e andam tão desorientadas umas com as outras, e andam mesmo desorientadas. Olá, Amália, como vai, Júlia Amália? Um abraço e um beijinho também. Então, o que é que acontece? Acontece que, parece num jogo de futebol que estava a dar em direto para todo o mundo, não é? Um dos árbitros chamou preto lá um outro da Turquia. Escândalo a nível nacional. Acho que isso foi em Paris. Não tenho a certeza. Boa noite, Fábio. Estás melhor? Então, chamou-lhe preto e, resultado, acabou o Mariana mal com dores. Ainda? Ai, meu Deus, já pensava que andava melhor. Então, chamou preto ao homem. Então aquilo foi uma coisa considerada racista e pararam imediatamente os jogos. Aqui é que se vê, às vezes, o exagero e às vezes o descontrole que as pessoas andam, que não andam bem controladas, porque realmente uma pessoa é da raça preta. Quem é preto é preto, quem é branco é branco, quem é mestiço é mestiço, quem é amarelo é amarelo. Cada um tem a sua raça. Claro que a gente não se trata pelas raças. Ninguém chega ao pé de nós e diz ó branco. E nós não devemos chegar ao pé de ninguém e dizer ó preto, não é? Mas ao referirmos a alguém, podemos até dizer o preto e o branco. Agora, o sentido que usamos é que pode ser pejorativo e racista. Porque chamar uma pessoa de uma raça que ela é, não é racismo, é preconceito. Porque eu não vou chamar a um branco amarelo. E eu não vou chamar a um preto... olha, já me esqueci das outras raças, tem graça. Lá a raça dele, a raça do outro. Eu tenho que lhe chamar preto a ele e branco a mim. Quando não sei o nome ou quando me estou a dirigir àquela pessoa e não me vem a palavra pessoa ou o nome da pessoa, não o sei. Porque o mais normal era estar, mas eu estou a dirigir-me àquela pessoa. Eu estou a dizer daquela pessoa, e seja ela branca, amarela, mestiça, a mestiça não é raça, é uma conjunção de raças. Mas a raça preta é a mesma raça preta, como a raça branca é a raça branca. E as pessoas que são da sua própria raça não podem, às vezes, levar a mal determinadas coisas que são ditas pela outra raça. Também, se alguém me chamar branco, eu até por acaso sou branco, sou branco. Pronto, sou da raça branca, até nem é, se diz assim, eu sou da raça caucasiana. Pronto, como vocês. Pronto. Mas determina-se essas coisas. Mas vocês podem ver como uma coisa que estava a dar na televisão em direto para milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, talvez 1 bilhão ou mais, não é?
como é que as pessoas podem uma palavra pode ser mal interpretada ou usada indevidamente, pois a intenção pela pessoa, pelo receptor da mensagem, e pode causar um escândalo a nível mundial, que foi o que aconteceu esta noite, depois interromperam o jogo. Não é que eu estivesse a ver o jogo, ainda tenho que ir ver bem para ver o que é que aconteceu, mas pelo aquilo que eu percebi, assim. Então, isto é para dizer que nós às vezes entramos em exageros e não podemos, estamos num período muito difícil para podermos estar a entrar em exageros em determinadas coisas. Temos que ser pessoas sensatas e temos que ver em que circunstâncias as coisas estão a acontecer e temos que ter mais calma, mais serenidade e cada indivíduo, independentemente de ser preto ou branco ou amarelo ou qualquer coisa mais outra raça que haja. Então, quantas raças há, meninos? Que é para eu saber de uma vez por sempre, que ando aqui sempre preocupado com o raio das raças e nunca me entendo. Qual de vocês que é professor sabe as raças que existem? E o nome correto das raças, hein? Vamos lá ver. É para eu ficar a saber, também tenho que aprender alguma coisa. Quem é que quer escrever as raças que existem? Então, que escreva, que é para eu ver. Então, às vezes nós estarmos a dizer determinadas palavras num determinado contexto pode não significar absolutamente nada, apenas não estamos, por exemplo, a ser muito educados, porque podemos dizer aquele senhor ali, aquela senhora ali, quando não sabemos o nome ou não nos ocorre, e não irmos pela questão da raça. Né? Mas, quer uns, quer outros, se um se pronunciou, comunicou mal, o outro também, ou os outros também, levaram para um campo que certamente a pessoa não queria levar. E aqui é que está a questão. Nós não podemos aproveitar de forma nenhuma estes períodos de exagero e estes períodos que realmente estamos todos a atravessar para aproveitarmos as situações a nosso favor ou a nosso favor ou para destabilizar. Não, negro não há. E nem existe a cor negra. É preto, branca, vermelha e amarela. Há a raça vermelha. Não sabia que havia a raça vermelha. A raça negra não há. Isso já é um bocadinho pejorativo, porque é mesmo raça preta. Porque não existe a cor negra. É preta. Sim, a cor negra não existe. Existe é a preta. Ou é preto, ou é branco, ou é amarelo, ou é vermelha. Mas, olha, Luísa, vê lá bem aí no dicionário, porque negra não pode existir como raça. Tem que existir mesmo a raça preta. Negra, as pessoas da raça preta ficam muito zangadas quando a gente chamamos de raça negra ou negro. Tem que ser branco, amarelo, vermelha e então preta. É o que tem lógica e a raça é assim mesmo. Olá, Bani Amarelo. Está tudo bem contigo? Sentes-te bem? Então, mas o que importa aqui é o contexto, porque às vezes esse contexto acontece nas nossas vidas. Acontece nas nossas vidas. Ah, está bem, já fiquei esclarecido. Então, não é uma raça, os índios ou são Rita Muniz. Os índios. Então, ao Círculo de Fraternidade, explica-me lá e consulta aí, que é para eu saber quantas raças há e como é que elas chamam mesmo. Vá. Porque negro não é raça. Vermelho é raça.
Agora, existe a vermelha, a amarela, a branca, a preta e mais alguma? É isso que eu quero saber. Vá, ó Rita Muniz, vê lá tu, aí, o que é que o dicionário diz das raças? Ah, tá bem. Ah, prontos. Estou a perceber. Estou a perceber, a sério. Estou a perceber, Bânia. Está bem, Iris Ferreira. Nós vamos estar contigo na oração. Mas, ó Fabiano, aí existem pretos. Os africanos é a raça preta. E eu não estou a brincar, que é para vocês, porque isto, cada vez mais, vai haver problemas por causa disso, nós não sabermos exatamente como tratarmos as pessoas. Por isso é que eu disse que é melhor dizer aquela pessoa ou aquele nome. O meu cão é de raça rafeiro. Até vê lá que até há raça rafeiro. Eu não estou a falar dos cães. Estou a falar das pessoas. Mestiço é quando é o preto com o branco. Lá está. É raça negra, de certeza, Heloísa. Não, não pode ser. Eu também pensava que era raça negra. Mas olha que eu não tenho essa certeza. Ó, Heloísa, eu depois no fim eu vou consultar. Porque eu também antes dizia raça negra e depois vi uma coisa e diz que não, que é preto. Os albinos não são raça, é uma doença. Preto, mestiço cabrito, branco, vermelho e amarelo. É só preto, mestiço cabrito já é, não são raças, já é uma combinação entre o preto e o branco, vermelho e amarelo. Pronto, as raças que existem é o preto, branco, vermelho e amarelo. Pronto, é assim, está bem. Mas eu sabia que não pode ser raça negra, tem que ser preto, raça preta. Porque raça negra não é, já é considerado pejorativo. E o mestiço vem, vem do preto e do branco, e o cabrito também vem do preto, pelo menos do preto e do branco. Agora acho que é conforme for a mulher. O mestiço é o que é considerado o cruzamento de raças. É isso mesmo. E o cabrito é a mistura do preto com o branco. Sim, senhor. Sim, senhor, é assim mesmo. Agora é que eu estou a ver. Olha que eu não estava aqui a funcionar e agora estou. Mas isso, o que interessa é nós percebermos como um acontecimento se pode dar devido a uma palavra que se tem a nível internacional. Pois, mas é diferente. Lá está, tem preto com olho verde e azul porque casaram com alemães porque houve uma mistura do preto com o branco. Se há uma mistura do preto com o branco, basta a mulher ter sido preta e o homem alemão para os olhos nascerem azuis e os olhos nascerem azuis e com assim, senhor, é verdade, é. A raça humana. É verdade que só existe a raça humana. E depois a Anabela Raposo diz preto sanugal. Portanto, os pretos são do sanugal, é só. Prontos.
Na verdade, a raça pouco importa, importa sim a humanidade como um todo. É verdade também. O português inventou o mulato, mas mulato não é raça. É um cruzamento de raças, é diferente. Não, senhor. A história, vamos lá. A humanidade é dividida por raças, isso é verdade. É a raça amarela, que são os asiáticos. A raça branca, somos todos nós. A raça vermelha, que são os índios, sim senhor. E a raça preta, que são os africanos. E realmente nós estamos divididos, e nós, as diversas raças, é a humanidade. Nós estamos divididos por raças, sim senhora, porque cientificamente é assim. Tanto que a raça preta não sofre determinadas, se nunca cruzar com a raça branca ou com outras raças, e a raça branca, cada raça tem a sua própria doença. Então, mas vocês mostram tão pouca cultura, valha-me Santo Ambrósio. Então agora existe o arraçado. E são os animais que a gente diz para isso. O cabrito e o mulato com o branco, depois as pessoas vão ficando mais brancas. Isso é verdade. Mas o cabrito e o mulato, para já, não é cabrito nenhum. Isso é uma coisa. Daniel Trepado, chegou ele. Vamos cá ver. Vai aí à tua enciclopédia e diz o que é que a comunidade científica diz sobre as raças. É sim, senhora. Por exemplo, há uma forma diferente de raça para raça, sim, senhora. Porque estamos aqui. Credo, Fabiano, o cafuso, o mameluco. Mas é um cruzamento de raça. Não é mais nada. Mas achamos. O amarelo tem o crânio mais achatado que os caucasianos. Bem, eu estava aqui a dizer ao Daniel para ele também dar aqui a opinião. A dar a opinião não, ir ver lá na enciclopédia quais são as raças que existem na humanidade. Era interessante. Viste o jogo? Ó Zé Luís, e tu és de que raça? Preta, branca, achatada? Isto está... Vá, Daniel Trepado, quantas raças existem? Raças, não é misturas de raças. O Daniel vai aqui dizer porque ele é um estudioso. Vamos lá ver. O que me importa... Daniel, estavas a assistir ao jogo de futebol, ou algum de vocês estava a assistir ao jogo de futebol onde um árbitro chamou preto, que antes chamou foi negro. E por isso daí a coisa que chamou preto lá a um homem qualquer e que o jogo foi interrompido e foi um escândalo mundial. Foi. Ainda agora, eu ainda não ouvi tudo, por isso não. Eu só coisa. Olha, também está aqui a dentro, a minha filha. Olá, filhota, diz-me cá, filha. Quantas raças existem no mundo? Raças, não é a conjunção. Olá, Andreia. Beijinhos. Dete, vai aí ver. Cafuso. Zé Luís, tu és da raça Cafuso. Ai, louvado seja Deus. Isto está aqui uma... Mas vocês não se entendem sobre raças. Quem é que estava a ver o jogo de futebol? Detinha, vê lá. O que é que diz o telefone das raças? Vai lá ao plano, ao coisa científico, o que é que dizem? Eu acho que são preto... É preto, branco, amarelo e vermelho. Acho que é. Os amarelos são
os coisas. Os vermelhos são os índios americanos, os pretos são da África e os brancos são da Europa. A América tem brancos também porque foram da Europa para lá. O Brasil tem brancos, tem também muitos brancos porque foram da Europa para lá, mas também tem muitos pretos porque foram da África como escravos para a América. Para a América. Então, Fabiano, e o que é que aconteceu no jogo para eles interromperem o jogo? Exato. Eu não te disse que tu. Nós aqui só. Eu só quero, no termo da escravatura, eu só quero saber porque é que o facto de alguém chamar preta a um preto mesmo pode causar alguma diferença. Como chamar a um branco pode causar alguma diferença. Porque, na verdade, na humanidade existem várias raças. E é conforme os continentes. E havia aí alguém... Ai, é incorreto. A minha filha diz que é incorreto dizer raça. Então diz o quê, filha? E depois diz os nomes. Fabiano, o que é que aconteceu mesmo no jogo que foi um escândalo? Fabiano, diz lá, o que é que aconteceu no jogo que foi um escândalo? Filhota, vê lá. Na tua pesquisa diz o quê? Etnia. Não. Etnia. Etnia. Uma etnia de coisa. Brancos, negros, índios e amarelos. Tudo depende da intenção. Não pode ser. Uma etnia diferente. Lúcia, realmente tudo depende da intenção. Mas que há raças, existe. Raças. Depende da intenção como se chama. É isso que tu queres dizer. É verdade. Pronto. Mas eu acho que num jogo de futebol não foi com má intenção. Acho que as pessoas depois aproveitam-se. Etnias é diferente de raças. Etnias é diferente de raças. E se digam como. Em Enciclopédia diz que há preto, branco, amarelo e indígena, nativo do Havaí. A Dé tem razão, neste momento é a etnia que se diz por ser um tema controvérsia. É? Mas não foi a Dé que disse isso. Em Wikipédia diz que há preto, branco, amarelo, indígena, nativo do Havaí ou de outras ilhas do Pacífico, e pardo, índio-americano. Prontos, então vamos por isto tem indicou Wikipédia. Portanto, cá está, não é negra que diz, é preto. Preto, branco, amarelo, indígena, nativo do Havaí ou de outras ilhas do Pacífico, e pardo, índio-americano. Pronto, aqui está na Wikipédia. Espero que seja uma coisa. Sim, senhora, portanto, eu tenho razão. As etnias são diferentes. Vê aí na Wikipédia como é que está, o que é que descreve a etnia. E eu concordo com a Rita Muniz quando ela diz que a etnia, que se diz agora etnia por acaso, mas não se pode, é uma raça, não se pode chamar etnia. O quarto árbitro chamou o árbitro do campo e falou que um jogador no banco de reservas reclamou de algo e se referiu a este jogador como Black. Black é negro, não é preto. Ou é preto? Black. Ele falou e a câmara filmou. Os jogadores, quase todos, vês, assim vocês sabem do que é que eu estou a falar. Os jogadores, quase todos, se revoltaram e saíram do campo. Então, como é que se diz? Mas black é preto, não é negro.
Mas ele era preto, não era Fabiano? É. E é raças que se diz. Sul-americanos. Ai, que parvoíce. No nosso tempo era raças, sim. É assim, independentemente de tudo, neste contexto do jogo em si, que o Fabiano descreveu aqui muito bem, foi entre os árbitros. 53 raças de etnia. Então, se referiu como o preto, e a câmara filmou os jogadores quase todos se revoltarem e saírem do campo. Pronto, como era um jogo, o que tinha que se fazer ali era o jogo continuar, porque então não havia interesse em que o jogo se fizesse, porque alguém queria ganhar. Como era um jogo, e no contexto de um jogo, claro que o árbitro poderia não saber como chamar o nome ao senhor, mas podia ter dito aquele senhor ali. Então, o que acontece é, nesse caso havia de ter havido uma maior... Quem fez o racismo, nesse caso, não foi por os árbitros falarem e por estar a ouvir pelo microfone. Quem fez o racismo foi as pessoas que tomaram a atitude, porque levaram para o lugar que melhor lhe aprove, melhor lhe era conveniente. E como sabem, estavam a ser transmitidos internacionalmente. Então os jogadores é que foram racistas e tomaram, não foram racistas, os jogadores foram, pelo dinheiro que recebem, foram indecentes e foram desrespeitosos para com todas as pessoas que estavam a assistir ao jogo, que é a nível internacional, é lá que estava a dar num sítio, até no Brasil estava a ser transmitido direto. Portanto, aqui os jogadores é que foram os grandes causadores da forma como eles interpretaram as coisas, mesmo que tenham chamado preto àquele que estava no banco. Porque era a história dos árbitros, não tem que haver aqui uma questão racista, é uma questão de comunicação, foi uma comunicação incorreta, mas não teve termos de racismo. Mas eu senti logo que aquilo não tinha termos de racismo. Eu acho que os jogadores aproveitaram todos, e que andam numa forma de aproveitar, aproveitaram todos para não se formar o jogo. Isso chama-se irresponsabilidade, incoerência e, além de tudo, falta de respeito para com o telespectador. Porque os jogadores sabem muito bem, quando as televisões não assistem e quando o jogo é fechado, é feito à porta fechada e não tem assistência e não é apresentado pela televisão, eles não estarão nunca motivados para jogar. Eu penso que neste caso fez-se um alarido sem necessidade, exagerou-se, porque foi apenas uma falha de comunicação que houve, uma utilização poderia não ser muito correto, mas era entre os dois árbitros que um estava a dizer o que aquele senhor, que por acaso é preto, não é por acaso, porque é preto mesmo, aquele senhor preto, disse que não concordava com, reclamou de algo e, portanto, o outro estava a chamar o outro. Usando aqui o Fábio Gal, eu não posso não posso de considerar, porque eu tinha sentido, porque eu passei só pela televisão e vi isso. Pronto, está bem. Uma etnia determina um grupo pelos aspectos socioculturais, raça defendida pelos critérios físicos e biológicos. Cuidado, esta questão da raça aqui não está. Mas a etnia é determinada por um grupo pelos os aspectos socioculturais, não bem pelos critérios, defendidos pelos critérios físicos e biológicos, não. É mesmo uma questão cultural daquele grupo, por isso é que se chama etnia. Exato.
Não, não. No tempo da escravatura chamava-se negro porque a raça preta era considerada inferior à raça branca. Então passou-se a chamar negro e não se chamou preto. Mas a raça preta é a raça africana, é as pessoas que vivem em África. Prontos, o Neymar, que é tão conceituado, devia dar o exemplo e não devia ficar tão revoltado assim. Porque eu tenho a certeza que aquilo não foi a coisa. A Dete Margarida foi: a raça diz respeito a uma diferenciação genética. E é verdade que quem é preto tem uma diferenciação genética em relação a quem é branco e assim sucessivamente. Sim, obrigado, Dete. Não é raça negra, Tiago Barros, é a raça preta. Não, não. No tempo da escravatura é que era raça negra, porque eram aqueles que faziam a escravatura que faziam isso. É raça preta, ponto final. Se vocês chamarem negro a um preto, vocês estão a ofendê-lo. Nunca se esqueçam disso. Mas chamarem preto, ele não pode considerar-se ofendido. E é como a Dete diz, a raça diz respeito a uma diferenciação genética. E é verdade. Faltava-me aqui umas coisas. Sim, senhora. A Ana Carvalho também confirma que a etnia é um grupo de pessoas com determinadas características socioculturais. E raça refere-se a características físicas. Lá está, como a Dete diz, e muito bem. A raça diz respeito a uma diferenciação genética. Black é preto. Portanto, ele disse... Então, e dizer negro em inglês, como é que é? Logo, se os humanos são todos iguais, diz a Dete muito bem, não existe raças. Mas, por acaso, até existem raças e os humanos são todos iguais. Pronto, aqui está bem definido o que é etnia pelo Círculo de Fraternidade. E a DET também definiu ali muito bem e os outros definiram o que é etnias. Eu quero que vocês peguem nisso. Como é que se diz negro? Ou escreve lá negro. Ó Rita Muniz, escreve negro em inglês. 53 raças de etnia, não. Podem existir 53 etnias. Sim, é preto. Talvez ele poderia ter dito o nome do jogador ou o número da camisa. Ah, pronto. Aí está, eu tenho razão. Pronto. Ele podia dizer o nome do jogador ou o número da camisa e não ter dito que ele é preto. Mas se ele é preto, ele não tem que levar a mal. Ah, pronto, cá está a Alzira. Vai. Mas se ele disse que era preto, ninguém tinha nada que abandonar o jogo. É isso que eu digo. As pessoas estão-se a aproveitar. Era isso que tinha que acontecer. Isto foi uma falta de respeito a nível mundial. Foi uma má passagem. Foi uma má passagem para o nível internacional, porque depois as pessoas, umas com as outras, começam a tomar estas coisas e de qualquer dia a gente não pode falar com ninguém. Não pode ser. As coisas têm que ser postas no seu lugar. E as pessoas não podem, nem o Neymar, nem o Cristiano Ronaldo, nem nada. São pessoas que são realmente famosas, têm uma obrigação a nível social. Quem não quer ser lobo não lhe vista a pele. E eles haveriam de ser os primeiros a dizer: não, não, vamos continuar o jogo, porque isto até nem é nada connosco e isto não é errado. Porque se ele chamou preto, não chamou negro e chamou preto, está bem. E se o disse sem ser com o sentido pejorativo, porque foi o mais certo, o jogo tinha que continuar e não se tinha que mostrar a nível internacional esta coisa.
Mas 0,1% já é muito, filha. Até nos macacos para connosco é assim uma porcentagem muito pequena. No DNA. Pois vemos. Só existe a raça humana, pronto. Mas, exato. A palavra negra é que tem o coiso. Niger. Está bem, pronto. É uma boa discussão que a gente está a ter. Eu apenas estou-vos a moderar porque cada um tem coisa. Pronto, é verdade o que a Adete diz, porque as diferenças na raça é realmente 0,1%. E vocês estão a se esquecer de uma coisa quando estamos a falar nas raças. Estão a se esquecer do homem e da mulher. Também existem diferenças a nível cerebral, não do ADN, mas a nível físico entre homens e mulheres. E são humanos. E são iguais. E as pessoas têm a mania de tratar diferente. Se é homem, trata de uma maneira, paga de uma maneira, serve-se de uma maneira. Se é mulher, paga de uma maneira, serve-se de uma maneira e trata de uma maneira. Portanto, a relação entre homem e mulher também tem muito a ver a relação entre raças. E essa relação é que tem que ser aprimorada e muitas vezes as coisas têm que ser muito bem contextualizadas e tem que haver uma forma de nós próprios termos um certo cuidado, uma vez que realmente as pessoas estão a levar tudo muito a peito, muito a sério, sem alguma necessidade. E depois há pessoas que estão unidas umas com as outras e é aí que existem grandes problemas. Portanto, deixem-se dessas coisas. Todos nós deixamos-se, todos nós temos que deixar-se dessas coisas, porque as pessoas são assim. Sempre o preto e branco é verdade, mas a Heloísa tem que se lembrar que os pretos existiam na África e tinham o seu próprio habitat. O homem branco, quando descobriu a África, chegou à África, pegou nos pretos e destabilizou-os e retirou-os do seu habitat natural e fez deles escravos. Tanto que os pretos só foram considerados humanos, só foram considerados pertencentes à raça humana em 1962 pela organização, pelo aquele organismo, não é da saúde, é o outro organismo, que os considerou em 1962 humanos, porque até aí eram considerados inferiores aos brancos. É por isso que isto incomoda muita gente, porque na verdade também o homem branco foi buscar o homem preto e não o tratou de igual, mas tratou como escravo. E aí é que vem a palavra negro, mas não é negro. Então aqui, entre as raças, nós muitas vezes não nos entendemos. Mas o que mais me custa é entre homem e mulher. Haver uma distinção muito grande entre homem e mulheres. Portanto, o homem considerar-se superior à mulher ou a mulher considerar-se superior ao homem quando são iguais. Existem, na verdade, diferenças entre os homens e as mulheres físicas. Por isso é que se faz o masculino e o feminino. Mas essas diferenças físicas não equivale a dizer que uns são inferiores dos outros. Mesmo na transmissão do DNA e da genética, existe uma diferença. Quem transmite entre o homem e a mulher? O homem transmite sempre mais. E então, não é tanto que é o homem que transmite o sexo, o cabelo e os olhos já é os dois, mas o sexo é transmitido pelo homem. Então, não devemos realmente, primeiro, tratarmos de nós próprios, sabermos tratar-nos uns aos outros como iguais, uns com mais possibilidades na vida, com mais estudos,
outros com menos estudos e menos possibilidades, uns mais perigosos e outros, mais perigosos, desculpem, mais preguiçosos e outros mais trabalhadores. São as diferenças. Também temos diferenças culturais e daí surgem as etnias, que são o caso a etnia cigana. Existem outras etnias, mas lembrei-me agora essa. A etnia cigana portanto, não é uma raça de maneira nenhuma, é um grupo de pessoas que defendem uma determinada cultura que nós devemos respeitar, mas que eles, por sua vez, também têm que respeitar as nossas regras, os nossos costumes, os nossos saberes. Como nós temos que respeitar as suas regras, os seus costumes e os seus saberes. E não podem guerrear uns contra os outros e nem roubar uns aos outros. Porque aí nós, quando mandamos da nossa cultura uma má informação, leva a que as pessoas utilizem essa informação sempre e leva a que essas pessoas, pois, fazem a diferença pelo lado negativo. E o que está a acontecer no mundo em relação ao preto e ao branco é isso mesmo, e ao amarelo também, é realmente isso mesmo, é aproveitar serem de raças diferentes, mas as pessoas também não se comportarem segundo a cultura da sua raça ou do seu continente, do seu país em que viveram, e quererem chegar ao outro país e impor a sua cultura. Não, pode haver uma troca de culturas, mas não pode haver a imposição de culturas. Tanto que eles não permitem também que os brancos chegam aos seus lugares e ponham a sua cultura, assim como os amarelos também não permitem que nós chegamos aos lugares deles e pomos a nossa cultura, assim eles quando vêm para as nossas coisas, nós não devemos permitir. As culturas são para cada um as aplicar no sítio certo, que são os países. Quando se vai para outro país, há um ditado muito antigo, assim como vires fazer, falo também. Quer dizer, tens que respeitar a cultura, as regras desse país. E o que está a acontecer a nível da humanidade, nesse aspecto de desentendimento, é que a humanidade foi, em muitos lugares, muito coerciva, mas em outros lugares muito permissiva. E, portanto, aí a responsabilidade a responsabilidade, sim, como estás a dizer, Anabela Raposo, e a responsabilidade dos povos é essa mesmo, e de certos países, é que às vezes compactuam com o que não devem compactuar e às vezes são muito castradores, e temos que arranjar aí um meio termo. Por exemplo, imagina o que era nós irmos para o lado dos marroquinos e dos árabes, isso assim, nos comportarmos como nos comportamos no nosso país. Eles não aceitavam, mas eles querem chegar cá e querem se comportar, assim como os chineses, querem se comportar querem se comportar como se estivessem no país deles. E é por isso que a humanidade chegou a este desentendimento total. Com este desentendimento total, proporcionou-se a vinda de algo muito mau para a humanidade toda. E é por isso que atinge a humanidade toda. O próprio homem, com as suas diferenças, as suas teimosias, a sua falta de compreensão, a sua falta de visão, de ver realmente um pouco o que é que o amanhã presente lhe reservava. Se continuasse a deixar as pessoas a fazerem o que querem, aconteceu que arranjou-se o ninho necessário para o Covid existir. E hoje é esta guerra que, pronto, embora já conseguimos ter algumas armas, que é a vacina, vamos ver, não é? Porque eu acredito mais num medicamento que na vacina, por isso espero que o medicamento saia rapidamente. Então, acontece que deu origem, isto das raças, isto das pessoas ficarem indispostas, isto das pessoas virem de uns países para os outros e comportarem-se como se estivessem nos países delas, não respeitarem, a falta de respeito levou a que alguns povos,
Vê? Chama-se povos, a humanidade. É constituída pelas raças que são os povos. Alguns povos vieram para o continente europeu e para outros continentes, e agora querem nos subjugar e querem nos dominar. Mas a responsabilidade foi exatamente das pessoas que viviam nesses continentes que permitiram que eles se impusessem na sua cultura, não respeitando a nossa própria cultura. E é aí que há o desaire, o descontentamento, e é aí que há o berço, ou seja, como com um ovo que foi e nasce o pinto, que é o Covid. E, portanto, às vezes, são atitudes como essas que os jogadores tiveram e outras atitudes assim que vai fazer com que no futuro nós encontramos no nosso caminho coisas que jamais pensaríamos encontrar. Porquê? Porque nós compactuamos com elas. Uns países são exageradamente castradores. Por exemplo, se eu chegasse à China e quisesse na China implantar a democracia, matavam-me, mandavam-me embora, não permitiam. Então, como é que os chineses chegam a todos os lugares e implantam um método de negócio que eles têm que é desfavorável de toda a forma à economia do próprio país que os recebe? E depois estamos sempre dependentes deles. E depois eles também não têm uma grande consideração, porque eles por vezes vêm para os países para descobrir os segredos de como as coisas se fazem, para depois chegarem à China e fazerem por um preço muito mais barato, e depois as pessoas, eu nunca me esqueço das grandes marcas, que eram marcas enormes, que foram, que faziam roupas até em Portugal, havia marcas que faziam roupas em Portugal, e depois as vendiam, e eram grandes marcas, e assim davam o que fazer a toda a Europa. Não, como na China, na Tailândia, lá nesses países era mais fácil fazer, até na Índia, era mais fácil fazer as suas peças com os tecidos e com uma mão de obra muito mais barata, e eles foram para lá. Resultado, hoje nós estamos dominados por a raça amarela, a raça branca e a raça preta está dominada pela raça amarela, porque a raça amarela foi inteligente, foi esperta, inteligente não foi, foi esperta, porque eles não se consideram humanos, porque onde há uma ditadura jamais se podem considerar que sejam humanos, é mais, uns são os mandantes, outros são os que têm o poder e outros são os escravos, portanto, uns são os senhores, outros são os que têm poder, e os que têm poder unem-se aos senhores, e depois o resto do povo é o escravo, e eles não nos admiteriam interferir na política deles, na cultura deles, na economia deles. E eles estão sempre a interferir porque eles impedem os conteúdos, por exemplo, da internet, de chegarem à China e são capazes de bloquear isso tudo. E esse problema foi o que trouxe e criou condições necessárias para que houvesse este vírus que está a dizimar a humanidade. Eu hoje só quis com isso e quis que vocês fossem ver, que era para vocês não falarem. Por isso é que eu pedi a vocês para irem aos locais científicos e às coisas para não estar aqui a falar. E deixei cada um ir consultar até perceber exatamente o que vocês estavam a consultar, e isto hoje serviu para... Hoje a minha reflexão estava nesse sentido. Era para vocês perceberem as diferenças que existem, respeitarem essas diferenças, mas não podem também calar as vossas próprias diferenças. Têm que ter calma, porque quando vocês permitirem que se calem as vossas próprias diferenças, as diferenças dos outros vão catapular e vão anular-nos. E é aí que se arranja o estado atual em que está o mundo. Porque isto aconteceu depois da Segunda Grande Guerra Mundial, se vocês repararam. Já tinha acontecido na história lá mais para trás, que foi quando a altura da escravatura, e aqui os americanos também são muito culpados, porque os americanos ainda hoje são muito preconceituosos e
E alguns brasileiros também são muito preconceituosos, não tanto como os americanos, mas muitos mesmo, são muito preconceituosos e acaba por as pessoas não saberem ocupar os seus lugares e não saberem ser respeitadoras das regras do local onde nasceram. E querem ir para outros locais que não nasceram, para outras nacionalidades, mas não querem respeitar, querem levar a sua própria nacionalidade. E não havendo essa falta, não havendo esse respeito, e não havendo essa falta de respeito, há um maior equilíbrio e não tínhamos chegado ao que temos chegado, que foi a esta guerra biológica em que todos estamos e que estamos num sofrimento horroroso. As vacinas já começaram a ser dadas e onde chegar cá a Portugal e vamos ver o que é que as vacinas depois nos dizem, está bem? Mas acreditem em mim. Acreditem em mim é uma maneira de dizer, acreditem em quem vocês quiserem. Eu é que acredito que só um medicamento, e tem-se a apostar num medicamento para realmente resolver este problema. Pronto. E hoje não digo mais nada e vocês ficam no critério daquilo que eu hoje quis conviver com vocês e que vocês fossem ver. Não tivessem só preguiçosamente a ouvir. Aqui a Anabela Raposa, para terminar, diz: eu conheço uma cigana que não segue as leis dos ciganos. Evidentemente que não pode, e os ciganos não podem querer ter uma lei dentro de um país. Por exemplo, em Portugal existem leis, as leis que são para os portugueses são também para os ciganos, independentemente de eles serem uma etnia. Eles devem ter, com certeza, também nacionalidade portuguesa. Portanto, nem se põe. Eles podem ser uma etnia, podem ser uma sociedade à parte, mas estão dentro de uma sociedade e podem querer o respeito e os valores deles até podem ser melhores do que os nossos, mas eles não podem desrespeitar os nossos valores e não podem desrespeitar a lei principal. Tanto que os ciganos são presos como outras pessoas quaisquer. Vão ao médico como outras pessoas quaisquer, têm que ser tratados pelos médicos. Eles têm uma cultura muito interessante e muito bonita, que é, eles sabem se amparar uns aos outros. Fazem-me lembrar o Jeová. O Jeová é uma seita e que está espalhada pelo mundo, até está a ter problemas na União Soviética. É uma seita que sabe tratar dos seus, mas não quer respeitar as regras da própria comunidade. Portanto, é estas diferenças que nós devemos estar atentos e, como cidadãos do mundo, nós nunca devemos nos silenciar e devemos dizer alguma coisa. Quando está certo, quando está errado. E isto ter acontecido no jogo de futebol, e os jogadores tendem esta atitude, agora haveríamos nós de ter esta atitude para com os jogadores, e eles não podiam jogar durante um mês, que eu gostaria de ver o que é que iria acontecer, porque os jogadores têm que dar o exemplo, não têm que mostrar a fortuna deles, porque têm que se lembrar que se eles são jogadores, se ganham aquele dinheiro todo, e muita gente ganha muito dinheiro, é à custa daqueles que os apoiam. Como, por exemplo, as pessoas vivem nas redes sociais à custa dos likes, dos gostos e das partilhas e dos comentários que as pessoas fazem. Pois refilam quando os comentários não são não são favoráveis. E a Anabela continua a dizer: e o marido segue a lei cigana. Mas aí é que está a graça. Aí é que está a graça. Eu vou explicar uma coisa. Uma pessoa que seja católica e outra que seja evangelista, ou uma que seja de uma seita e outra que seja de uma religião, porque há diferenças aí também, casarem-se e cada um respeitar o seu ponto de vista, como um ser do Porto e outro ser do Benfica. Casarem-se e um não tem que mudar para o Porto, nem o outro tem que mudar para o Benfica. É saberem conjugar aquelas coisas e não têm que influenciar os seus filhos, porque todos aqueles que influenciam os filhos e não os deixam escolher estão a castrar, estão a fazer uma castração aos seus próprios filhos. Isso também servirá de tema para uma outra forma que fizemos a live, como fizemos hoje, que vos fiz estar aqui com todo o prazer a terem que escrever e discutir o problema. Vamos ficar por aqui, porque
já estamos ao tempo suficiente e agora vamos fazer a jornada de oração. Nós estamos a fazer a jornada de oração, mas agora vamos fazer a oração, está bem? Então vamos. Que a bondade se espalha nos nossos corações. Nós precisamos mesmo, ó bondade, que tu venhas até nós e nos toques profundamente para que nós, contigo, e despertada a nossa bondade, possamos também contribuir para a evolução, não só nossa, mas para a evolução de toda a humanidade. Que a energia da saúde se espalhe por toda a humanidade e fortaleça os sistemas imunológicos e fortaleça os corpos, pois a humanidade não pode sobreviver, ou seja, a espiritualidade não pode sobreviver sem a humanidade. Sendo nós de origem espiritual, temos que viver na Terra e temos que desenvolver as nossas faculdades na Terra, porque é na Terra que se faz a plena evolução em todos os mundos. Por isso, que a energia do amor venha sobre cada um de nós e desperta nosso próprio amor, de modo a que nós possamos nos compreender e amar uns aos outros, ajudar-nos, entendermos e sabermos que somos todos, de alguma forma, iguais, que, com pequenas diferenças, nós somos iguais porque acabamos por nos completar uns aos outros. Vós, mentores espirituais, que nos acompanhais desde o dia em que nós nascemos ao dia em que nós desencarnamos, nós vos agradecemos o vosso acompanhamento de modo tão grato e de modo a que possamos em cada dia despertar as nossas capacidades de comunicação, porque às vezes interrompemos esse fluxo porque estamos determinados a estar muito preocupados e que devemos estar com o que está a passar neste planeta Terra e com o que está a passar como nós, como seres humanos. Esquecendo a nossa espiritualidade e a nossa essência, muitas vezes cortamos esse cordão que tantas vezes necessitamos para sermos intuídos, para de alguma forma se abrirem as portas necessárias, os caminhos necessários para que nós possamos encontrar aquilo que procuramos, aquilo que nos vai consertar, aquilo que nos vai reequilibrar. Mas nós não queremos só para nós próprios ou para aqueles que nós conhecemos, nós queremos para a humanidade inteira. Então, grande Espírito da Verdade, grande Força do Universo, grande Pai do Pai, grande Mãe da Mãe, visitai todos os seres humanos nesta noite terrena e neste dia para alguns lugares, visitai todos os seres humanos neste instante, neste momento e neste instante, e abraçai-os com o vosso amor e tocai-os para que todo o ser humano possa despertar em si as capacidades que têm de várias existências que são esquecidas para melhorarem a sua vida, para se reequilibrarem e para se reencontrarem uns com os outros. Existem muitos seres humanos que provocam mal-estar e maldades uns aos outros, esquecendo-se que a gratidão deve estar sempre no coração, porque os outros seres humanos, muitas vezes, noutros lugares, foram pais e mães deles, foram familiares consanguíneos. E esquecendo-se dessa parte, muitas vezes, são esses que fazem mal aos outros. Muitos de nós na Terra vivemos na convicção que vós, que sois a espiritualidade, tendes uma grande força e um grande poder sobre nós. Mas nós sabemos que isso é errado, tanto
A prova evidente é esta grande guerra que está a passar, que foi provocada pela mão do homem e pela humanidade, e que tanta dificuldade tem havido da vossa parte em fazer a vossa intervenção, porque encontrais o caminho fechado, as nossas ligações cortadas, porque sendo os atos na terra provocados pelo próprio homem sem a supervisão da espiritualidade, jamais a espiritualidade poderá também tocar na conclusão ou na resolução desse problema provocado pelo homem, porque nós sabemos e temos consciência do livre-arbítrio que existe, que é respeitado, muito respeitado pela própria espiritualidade e pelo próprio movimento energético, e menos respeitado pelos homens e as mulheres que formam a humanidade. Nestes conceitos todos e nestes acontecimentos todos, por misericórdia, por compaixão e por muito amor, ó bons espíritos bondosos, ó bondosos espíritos que passastes pela terra, viveste as mesmas coisas que nós estamos a viver, ó bondosos santos, ó bondosos deuses e deusas, ó bondosa espiritualidade, vinde até nós, envolvei-nos, tocai-nos e despertai-nos para um bem maior. A minha mais profunda gratidão, mas a minha gratidão mesmo, e a gratidão de centenas de milhares de irmãos e irmãs. Muito obrigado mesmo, obrigado. Pronto, quando estava na oração com vocês, aconteceu uma coisa muito interessante, não posso dizer, mas agradeço profundamente. E agradeço também a esta live de hoje, a quem assistiu, a quem colaborou, porque é muito importante nós colaborarmos uns com os outros, discutirmos, verificarmos os pontos de vista, mas depois pormos em prática na nossa vida. Muito obrigado, e vós sois uns amores, e eu também não deixo de ser um amor, hein? Vocês são uns amores, eu gosto muito de vocês, vos amo de todo o meu coração, e tento sempre enviar a minha energia de cada um que está em sofrimento, de compaixão, de caridade, mas de muito amor e de muita sinceridade. E é com isto que eu digo até mais logo, que é até amanhã, presente, claro, até mais logo, e vós estáis no meu coração, eu espero estar no vosso coração. Muita gratidão para vós, e que os vossos lares sejam visitados pelos esplendorosos raios de energia e de luz, e vos envolva de tal forma que vós, ao despertar no amanhã presente, podeis encontrar realmente a solução para aquilo que vos está a preocupar. Bem-aja a todos, umas santas boas noites e muitíssimo, muitíssimo obrigado. E até amanhã, está bem? Eu disse-vos esta semana que ia ter alguns dias que não fazia. Eu estou a tentar fazer porque é necessário, agora é uma coisa, mas tenho começado mais tarde por causa, tenho que fazer outras coisas antes, percebido? E para fazer, às vezes prefiro começar mais tarde que não fazer, ok? Vá, amo-vos muito, até amanhã. Bem-aja a todos. E pensem no que tivemos hoje a falar.